Veja no ICL Notícias, segunda edição. Viviane Barsi quebra o silêncio. Esposa de Moraes nega ter atuado em casos de Vorcaro que tramitam no STF. Exclusivo ICL. Denúncia aponta que Daniel Vorcaro teria usado dinheiro de narcotraficante espanhol na compra do Banco Master. Me diga com quem tu andas, 01. Indicado por Flávio Bolsonaro, é preso em operação na Polícia Federal no Rio de Janeiro. Brasil é o novo alvo? Governo brasileiro tenta evitar que Trump classifique PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 9 de março de 2026. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Você que nos acompanha nos canais do ICL e também nos nossos canais parceiros. Os nossos parceiros que transmitem o ICL lá em Porto Alegre, também no Nordeste. Nós estamos espalhados não só pelo Brasil, mas pelo mundo, Chico. Pelo mundo. Ceará com várias emissoras retransmitindo e está chegando mais, chegando uma turma boa aí. Olha, viu só essa minha adorável lavanderia aí do... Você viu, Chico? Meu Deus do céu. Investigação exclusiva do ICL. Isso mostra, Roberta, que às vezes o dinheiro do narcotráfico se junta muito ao dinheiro do capitalismo brasileiro, né? Principalmente do capitalismo financeiro. Às vezes você não sabe onde começa um dinheiro e onde termina o outro. Às vezes o narcotráfico precisa para lavar, só para lavar o dinheiro, mas às vezes resolve fundar um banco também. É o que parece nessa reportagem da Alice Maciel, do Flávio VM Costa, furaço. Porque, na verdade, Chico, o que interessa é aumentar o dinheiro. Junta... E aí a gente sabe que existem várias formas. E as lavanderias se juntam, né? E formam aquele oceano logo mais. Pois é. Vamos para Brasília, chamar a Elô Vilela para participar do N2 conosco. Elô, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Roberta. Boa tarde, Chico. E que lavanderia! É um andar inteiro, um prédio inteiro só lavando, né, Chico? Meu Deus! Loucura. Meu Deus do céu. Ainda faz o teste homo na janela. Lava e vê se ficou ali bem lavadinho. Olha, deixou Breaking Bad e Ozark. E o chinelo. Breaking Bad total. Breaking Bad total. Mas vamos lá, Elô, com as notícias de Brasília, porque a esposa do ministro Alexandre de Moraes, ela decidiu quebrar o silêncio, né? Depois de 3 meses, e divulgar uma nota com informações sobre os serviços de advocacia prestados ao Banco Master de Daniel Vorcaro. O contrato com o escritório Barsi de Moraes, que tem entre os sócios Viviane Barsi de Moraes, né? Ele foi assinado em fevereiro de 2024 e se encerrou em novembro do ano passado, quando o Master foi liquidado pelo Banco Central. Nesse período, o escritório teria recebido pouco mais de 80 milhões por 22 meses de serviços prestados. Em nota, a Viviane esclareceu que nunca defendeu o Master em ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal e apontou que produziu 36 pareceres com ampla consultoria e atuação jurídica por intermédio de uma equipe composta por 15 advogados. Segundo ela, foram realizadas, ao todo, 94 reuniões de trabalho, sendo 79 encontros presenciais na sede do banco. A nota sustenta que o trabalho incluiu a revisão de políticas internas, elaboração de códigos de conduta e ética, na verdade, de ética, não de conduta, desenvolvimento de programas de integridade e assessoria em temas do mercado financeiro. O escritório também diz ter prestado consultoria estratégica em investigação e processos judiciais que poderiam impactar o banco e seus dirigentes.
Durante o fim de semana, a Viviane já tinha divulgado uma outra nota em que nega ter trocado mensagens com Daniel Vorcaro no dia 17 de novembro de 2025, que foi a data em que o ex-banqueiro foi preso pela primeira vez. Heloísa Vilela, Viviane, então, vem, né, depois de 3 meses, né, que saiu a informação pela Malu Gaspar, trazer detalhes aí dessa consultoria, dessa prestação de serviços ao Banco Master. Roberta, ela ainda falou que contratou outros 3 escritórios de advocacia para atender ao Master. Então, esse pagamento todo que ela recebeu ainda foi, me parece, distribuído com outros escritórios. Mas ainda assim a gente está falando de um volume exorbitante, né, muito fora da realidade do mercado. Não conheço nenhum advogado dos que atendem as pessoas mais ricas desse país que vai dizer que isso daí é um volume de dinheiro condizente com a atividade do escritório de advocacia. Agora, o que falta nessa história toda é a gente saber o que esse dinheiro comprou. Isso a gente não sabe. A gente não sabe se existe alguma ação do ministro Alexandre de Moraes em favor do Banco Master, se ele agiu de alguma maneira para evitar problemas para o Master. Isso aí, sim, seria, né, um problema muito sério, muito, muito sério. Agora, isso está reverberando, está sendo usado pela extrema-direita de tudo quanto é maneira que vocês podem imaginar. Hoje eu cheguei no Congresso, tinha lá o Zema com o Dallagnol, com aquele Chiquini, que é aquele advogado que tem um comportamento bastante, digamos, fora do perfil de um advogado sério, como a gente viu no julgamento do 8 de janeiro. Estavam todos lá participando de uma coletiva porque foram entregar um pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes para a presidência do Senado. Mais um, né? Porque tem uma pilha de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas vai se avolumando um problema, vai ficando uma situação cada vez pior. E a extrema-direita usando isso para tentar, de alguma maneira, colar o caso do Alexandre de Moraes com o Banco Master, seja lá o que for isso, com o governo Lula, que não tem absolutamente nada que ver com isso. Então, esse jogo político que é realmente uma distorção gigantesca da realidade. O Alexandre de Moraes foi indicado para o Supremo pelo Temer. As relações mais fortes dele sempre foram com o Temer, até com o próprio Tarcísio de Freitas, né? Esse era o grupo político com o qual ele transitava. Então, não adianta tentar colar isso no governo Lula, porque o governo Lula não tem nenhuma relação com essa história do Banco Master. Aliás, quem pegou o Master para trabalhar com ele foi o Bolsonaro, né? Porque quando ele fez aquele consignado, que foi aquela tentativa danada de ganhar a eleição desesperada, que ele fez aquele consignado entre o primeiro e o segundo turno, ele usou o Master como o banco que administrou parte desse trabalho aí, desse consignado. Então, assim, esse caso todo do Banco Master, ele está todo relacionado com a extrema-direita, está todo relacionado com essa turma do Cláudio Castro, do Ibanez, né? E não é com o governo Lula, nem o Moraes está ligado com o governo Lula. Ele é ministro do Supremo e não foi o Lula que escolheu ele para estar ali naquela posição. Chico, a gente sabe que existe uma capilaridade, até pela influência, né, de Daniel Vorcaro em Brasília. Agora, a gente vê muitos holofotes no Supremo Tribunal Federal, né? Agora era Dias Toffoli, agora no ministro Alexandre de Moraes, que sim, a gente precisa de fato entender essa história, mas eu também vejo uma estratégia muito bem sucedida, pelo menos até agora, que a gente não fala em outros personagens, ou fala-se muito pouco. Se você for comparar o tempo dedicado ao Alexandre de Moraes e o tempo dedicado a Ibanez Rocha, a Ciro Nogueira, né? Sim, a Cláudio Castro, sim. a Alcolumbre, Alcolumbre. A lista é longa, Chico. Não são excludentes. E acho Dá que para falar, né? é necessário investigar. Agora, vamos levantar todo mundo, né? O foco ficou só no Supremo. Eu até acho, é uma opinião muito, não é só minha, mas é uma opinião particular, que todo ministro do Supremo tem que ter mais zelo com tudo isso. O André Mendonça não poderia estar... O André Mendonça tem contrato com o governo do Amapá, com o governo do Brasil inteiro, o escritório de advocacia dele. Não pode ter
O ITER, que é o Instituto do André Mendonça, tem contratos com o governo de Estado, órgãos públicos, também, a meu ver, não deveria ter. O Alexandre Moraes deveria cuidar e zelar mais para não ter esse tipo de acusação agora. Ainda mais o ele. Toffoli nem se fala, se misturou todo ali com o Banco Master. Então, esses ministros todos, eu acho que tem que ter o maior zelo possível. O Barroso ficava cantando Roberto Carlos na casa do dono do iFood. Uma semana depois, bate na porta do STF um advogado, uma causa trabalhista do iFood. Fica complicado. Então, acho que nenhum deles pode ter esse tipo de relação. Assumiu o Supremo, e já é muita grana, 46 mil, com todos os benefícios, carro, casa, champanhe, etc. Vinho e ostra. Assumiu, esquece a vida empresarial que teve. Deixa tudo para... Rompe mesmo com tudo. Mas, dito isso, o foco está só no Alexandre de Moraes. Foi no Toffoli, Alexandre de Moraes. Estão esquecendo o Ibanez Rocha e os 12 bilhões. Estão esquecendo o Cláudio Castro e quase 1 bilhão dos velhinhos, dos aposentados do estado do Rio de Janeiro, que ele colocou em risco no Banco Master. Estão esquecendo Ciro Nogueira, vez por outra fala, mas esquece de novo. Estão esquecendo o Antônio Rueda, estão esquecendo o Centrão. O Centrão está batendo palmas. Então, eu acho que dá para a gente falar, dá para fazer a crítica a ministro do Supremo, seja quem for, que pisa um pouco na bola, e dá para não esquecer que esse é o maior escândalo financeiro do Brasil, segundo o ministro da Fazenda. Sim, que já tinha cantado essa pedra lá o ano passado. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez essas contas no ano passado e disse: estamos diante do maior escândalo financeiro do país. Então, estamos esquecendo essa parte e estamos focando só num personagem só. Eu acho que, nesse sentido, você tem toda a razão. Talvez não seja só financeiro também, né? E de onde né, saíram os 12 bilhões para jogar dentro do Banco Master? Saíram daqui de Brasília, do BRB. E quem mandou botar esse dinheiro lá, o que tudo indica, foi o governador Ibanez Rocha, que agora começa de leve a sofrer as consequências de tudo que ele fez, porque aparentemente o apoio que ele tem aqui entre os deputados distritais está derretendo. 3 deputados do PL abandonaram o Ibanez de quinta para agora. Quando saíram as gravações do Vorcaro, eles se assustaram, falaram: o que mais virá por aí? Vorcaro fala que vai encontrar com o governador e tal e coisa. Eles ficaram assustados. 3 do PL votaram contra o projeto do governador, que conseguiu passar, entregar 9 terrenos do Distrito Federal como garantia de um empréstimo de quase 9 bilhões de reais para sanar o buraco que ele produziu no BRB. Agora, ele está fazendo isso que ele fez. Ele destruiu as finanças do BRB e agora quer deixar Brasília sem água. Porque ele está colocando nesse pedaço aí dessa venda um terreno, que é a Serrinha do Paranoá, que tem mais de 100 nascentes que levam água potável limpa para o Lago Paranoá, que é de onde a companhia daqui de água tira água para distribuir para a gente beber e para levar para as nossas casas. Então, não só ele vai diminuir, porque sai dali 40% da água potável que chega no Lago Paranoá. Ele não só vai reduzir a água limpa que chega no Paranoá, como vai secar fonte de entrega de água para a população de pelo menos 5 bairros, grandes bairros aqui de Brasília. Então ele está tentando se virar para cobrir o rombo e não está sabendo muito bem como fazer, porque essa área é uma área de proteção ambiental, ela não pode. Então já tem processo, já tem gente entrando, o deputado Gabriel Magno já entrou com um pedido na Procuradoria-Geral do Ministério Público, já tem toda uma ação correndo. Esse fim de semana, eu fui no domingo, ontem, a uma manifestação que foi feita no local, as pessoas se reuniram, tinha muito mais gente do que eu imaginei que fosse ter num domingo, um lugar super afastado, remoto, aqui de Brasília, porque a população entende que é preciso defender essas áreas, que o Ibanez não pode entregar isso, porque ele está entregando isso, gente,
é para especulação imobiliária. Não vai ficar ali como garantia só, isso vai ser vendido para especulação imobiliária. E depois, o governo, um secretário dele, admitiu abertamente, depois que passou a proposta, que passou o projeto, admitiu que os players do mercado é que escolheram as áreas. Por quê? Porque eles querem comprar para fazer especulação imobiliária, gente. Está tudo combinado. Então, o Ibanez fez o que fez e continua fazendo. Agora, perdendo apoio aí entre os deputados distritais, porque eles estão começando a ficar assustados com a quantidade de absurdo. Agora, o Ibanez não ficou quieto não, gente. Esses deputados que votaram contra o projeto dele já foram todos eles punidos. O cara exonerou, o Ibanez exonerou todos os cargos que pessoas que eles indicaram para cargos no governo. Cara, é uma loucura, viu? Meu Deus, mas ele quer, assim, ele faz a gestão dele, faz um rombo no BRB, no Banco do Distrito Federal. Para cobrir esse rombo, ele quer pegar uma reserva que tem, não é, fontes de água e quer rifar com o mercado imobiliário. O cara é uma figura, hein, cara? Pelo amor de Deus. E o bicho é liso, porque nada pega nesse homem. Nada. Impressionante, né? Agora, olha, eu acho que está começando a pegar, viu, Chico? Tomara. Porque agora até esses deputados da direita, que são da base eleitoral dele, um deles, por incrível que pareça, é o pastor do Bolsonaro. É o cara que vai na cadeia rezar com o Bolsonaro, tá? Então esses caras já estão discutindo uma CPI do Master. Pode ser que agora saia pelas mãos da direita, aconteça uma CPI do Banco Master no Distrito Federal. Amém. Pois é, Lô. E por falar em Master, o presidente da CPMI, do INSS, o Carlos Viana, ele declarou hoje que os dados vazados de sigilos não estão no rol de documentos recebidos pelo colegiado. A fala faz referência às reportagens de Malu Gaspar, do jornal Globo, que aponta trocas de mensagens entre Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes, do STF. O Viana criticou as acusações do ministro contra a CPMI. Vamos ver. Jamais se pode afirmar, sem a devida apuração, que um ou outro vazamento tenha partido de algum membro dessa comissão. Apenas como exemplo, uma matéria de um conhecido jornalista nacional menciona que um determinado documento foi acessado por meio da CPMI do INSS. Ocorre que há um detalhe: a comissão jamais recebeu ou teve acesso a esse documento. Eu estou falando aqui dos rifles do senhor Vorcaro, que foi publicado que a CPMI teria esses documentos em mãos e que esse documento teria sido vazado. A CPMI não recebeu os rifles do senhor Daniel Vorcaro. Portanto, essa informação ela é inverídica. Fomos injustamente acusados pelo ministro Alexandre de Moraes de vazar dados do celular de Daniel Vorcaro por meio de uma nota do Supremo Tribunal Federal. Lamentável. Pouco tempo depois, a jornalista Malu Gaspar fez uma matéria refutando a nota do ministro e afirmando que os dados por ela utilizados, que noticiavam conduta, em tese ilícita, não vieram da CPMI. Pois é. Não vieram da CPMI, a gente pode pensar aí outras possibilidades aí, né, Elô? Pois é, ele deixou muito claro que a CPMI recebeu até agora apenas 0,25% do total do material do Vorcaro que a PF tem, tá? Só isso. Então, ele deixou muito claro que a matéria que foi feita pela jornalista Malu Gaspar não pode ter saído de vazamento da CPMI. Isso a gente já sabia, porque a gente conseguiu dados que não tem nada do que ela falou ali dentro, né? Tem as mensagens fotografadas das blocos de nota, mas não dá para saber para quem ele mandou, quem recebeu, nada disso. Então, ele deixou isso muito claro, que o que a CPMI tem não corrobora a matéria da Malu Gaspar sobre as 9 trocas de mensagem do Vorcaro com possivelmente o ministro Alexandre de Moraes. Então, ela tem algo que ninguém mais tem. E aí a gente fica, claro, perguntando de onde será que vem, né, também. Porque tem alguém escolhendo trechos específicos para serem vazados, né? Sim. Tá, existe a conversa? Existe a conversa. Mas que tem gente escolhendo, como a gente viu já no passado na Lava Jato, fazendo vazamento seletivo, tem.
porque tem muito mais gente envolvida no caso do Banco Master, muitos políticos, como a gente acabou de falar, e essas conversas não apareceram. Cadê o Ciro Nogueira, por exemplo? Você acha que ele não tem conversa com o Vorcaro? Com certeza que tem. Com certeza que tem. E cadê? Então, essas não apareceram, né? Não, já se sabia, assim, e o próprio Globo dá a entender que não foi CPMI. A CPMI é toda aquela conversa com a namorada, aquela discussão de relação, e vai para cá, vai para lá, faz uma festa na Itália, tem outra sacanagem aqui, outra lá. Essa parte do Globo não foi da CPMI, e eu acho que o Globo, a jornalista, a Malu Gaspar, ela não tem que dar satisfação nenhuma, porque ela tem o direito a preservar a fonte. Né? Agora, concordo com o Elu, a sacanagem é a política de vazamento das autoridades. Entenda, o crime... Seletivo, né? O crime é de quem faz o vazamento seletivo, não é de quem publica. Qualquer um de nós, como jornalista, a gente publica, já publiquei sacanagem de tudo que é tipo. Recebia envelope, recebia por fonte, recebia várias maneiras. Recebia de amigo que estava em algum órgão público, etc. Não, preservava a fonte. Eu acho que é o dever do jornalista. O jornalista não tem que explicar a fonte dele. Isso é sagrado, está na lei. Agora, quem vaza está cometendo um crime, porque está escolhendo a quem vazar e etc. Então, a gente não deve culpar o jornalista, culpar a autoridade. Claro que não. A autoridade... Mas ele está escolhendo o que vazar, né? Alguém está escolhendo o que vazar, não, né? Aí é uma sacanagem que parece com a Lava Jato. É uma política que parece com a Lava Jato. Eu vou pegar uma conversa inteira aqui, então eu vou passar só... o foco que incrimina o Alexandre de Moraes. Se tiver um Ciro Nogueira na parada, nada. Se tiver um Flávio Bolsonaro, Deus me livre. Então, eu não vou atrapalhar a eleição da extrema-direita, a jornada eleitoral da extrema-direita em momento algum, e vou jogar em cima do dito herói da democracia brasileira. Porque aí tem mais ibope, faz mais sucesso. Mas aí, repito, o crime é cometido por essa polícia. Por essa fonte, né? Digamos que seja uma fonte da Polícia Federal. Um delegado que não gosta do Lula e que não gosta do Alexandre de Moraes. Não é difícil, né? Não é difícil, porque a Polícia Federal tem vários segmentos. Aí esse cara resolve, não, vou fazer uma edição aqui e vou beneficiar um lado. Aí é uma grande sacanagem seletiva aos moldes da velha Lava Jato, mas não da jornalista que recebeu... Não, com certeza que não. E eu acho que outra coisa, Chico, que é importante a gente ficar de olho, ela não tem nada que explicar para ninguém, ela está fazendo o trabalho dela muito bem feito. Exato. O que eu acho, Chico, é que existe um esforço não só de mudar o foco da conversa, de mudar o foco da investigação a respeito das pilantragens do Banco Master, como também, a gente não pode deixar de ficar atento a isso, a tentativa de colar esse problema com o Alexandre de Moraes, com o Toffoli, no presidente Lula, que não tem nada que ver com isso. O Moraes não é ministro do Lula, o Moraes não foi colocado no STF pelo Lula, o Moraes não tem relações políticas, ideológicas de convergência com o presidente Lula, nunca teve. O grupo político do qual ele vem não é esse. Exatamente. Ele trabalhou no governo de São Paulo, não tinha nada de governo do PT. Entendeu? Não, aí então, você está totalmente certo. São três coisas que a gente tem que separar, entendeu? São três coisas separadas. Uma é a discussão a respeito do vazamento, outra é a discussão a respeito do comportamento do ministro do Supremo, do contrato milionário da mulher dele, que deve ser discutido, e outra coisa é separar isso do governo, que não tem nada a ver com essa história. Perfeito. O Lula não tem contrato algum de fidelidade e amor com o Alexandre de Moraes pro resto da vida de forma alguma. Mas é a percepção popular, a recepção do escândalo que liga as duas coisas. E aí a esperteza do vazador.
é a esperteza do vazador. Não vou jogar em cima do Alexandre Moraes. Mas por que a percepção do escândalo liga os dois? Eu não entendo essa ligação. A percepção eu não tenho assim, a conta de quantas pessoas acreditam que atingindo o Alexandre de Moraes vai atingir o Lula. Mas mistura-se na percepção popular. É isso que eu estou te falando. No imaginário. No imaginário. Por causa do julgamento do 8 de janeiro. Por causa da defesa da democracia. Porque botou o Bolsonaro na prisão, por causa da defesa da democracia, por causa do Bolsonaro na cadeia. Aí é a compreensão. Não significa que Lula tenha um segundo de compromisso com o Alexandre de Moraes. Não tem. O Alexandre de Moraes é indicado pelo Michel Temer. O Alexandre de Moraes é de centro-direita. O Lula é de centro-esquerda. Eles têm duas correntes bem distintas. Eles são bem distintos. Mas a percepção, em algum momento, passa a ser essa. E quando você vê quando atinge assim, quando a esquerda se sente incomodada, é exatamente porque se faz essa ligação na praça. Mas concordo contigo, não tem nada a ver, nem automaticamente, nem no papel, nem na história. Os dois fizeram histórias totalmente... Eu acho que é justamente essa ligação que a gente tem que desfazer de maneira bem clara. Concordo. Sabe? Porque ficam usando essa falsa ligação para dizer que o Moraes, então, tudo que ele faz é suspeito, para depois chegar o quê? Anular o processo do 8 de janeiro. No fim das contas, eles querem fazer um impeachment do Alexandre de Moraes para poder, talvez, tentar anular todas as decisões dele e levar de roldão o 8 de janeiro e tirar o Bolsonaro da cadeia. Isso. Pode haver o jogo é claro. Pode haver totalmente essa intenção. Esse é um projeto que está aí Está abaixo dessa, vamos falar em camadas, que como os jovens falam. Numa segunda camada, a intenção já é essa, claro. Vamos desmoralizar o Alexandre de Moraes, porque fragiliza tudo o que ele fez e todas as atitudes que ele tomou, inclusive a prisão do Bolsonaro. Que é o que mais pega, né? Que é o que mais pega. Então, você tem razão total nesse sentido, Elô. É isso. Heloísa Vilela, querida, obrigada e até breve. Um beijo para você, bom trabalho por aí em Brasília. Tchau, pessoal, bom trabalho aí. Vamos chamar o Rodrigo Viana, que agora sim eu já vou dar boa noite. 6 horas em Brasília. Boa noite, Rodrigo, seja bem-vindo. Ave Maria, né? Na rádio do interior tá tocando agora. Ave Maria. Começa agora. É hora da Ave Maria. Ave Maria. Vamos nessa. Só vou trazer um recado aqui antes da gente entrar no noticiário, porque você que acompanha o ICL Notícias todos os dias, você está sabendo que o ICL lançou a primeira inteligência artificial do mundo que valoriza os professores, né? Você está sabendo. Então chegou a hora de você compartilhar essa novidade. Eu estou falando do Oráculo ICL, que é uma ferramenta pensada para ser a sua aliada nesse ano de eleições. O Oráculo ICL coloca na palma da sua mão argumentos sólidos, contexto e traz análises de qualidade em segundos. Então, se você ainda não é assinante do ICL, chegou a hora, inclusive, de compartilhar essa ideia. Faça parte da nossa comunidade e conheça o Oráculo ICL. Acesse icln2.com.br, icln2.com.br. Ai, Rodrigo, principalmente em ano de eleição, né? Essa loucura da inteligência artificial, que a gente sabe que é tendenciosa, sim. Claro que é. Sim, né? Então, a gente também precisa da nossa inteligência até para nos ajudar nos argumentos, né? Mas eu diria que muito antes da inteligência artificial também já tinha manipulação de eleição no Brasil, né? A manipulação do debate lá de 89, as articulações dos grandes meios de comunicação. Em véspera de eleição sempre tem jogada. Por isso que quando eu olho o noticiário vindo da Globo, eu sempre desconfio. Em ano de eleição, que vem da Globo, mas tem fato. Eles misturam fato com manipulação e vai se criando uma onda. Eu acho que eles estão numa tentativa de criar uma onda aí, como você estava analisando um pouco antes com a Elô. Você vendo, assim, a gente fala isso porque a gente trabalhou muito tempo dentro dos grandes jornais, das grandes emissoras. Então, sei lá, eu tenho quase 40 anos, passei por todos. Todas as famílias, quando eu chamo de mídia hereditária, porque são as principais empresas de comunicação do Brasil, historicamente são de famílias, que vêm lá
dos senhores do café de São Paulo, vem de muito longe, né? E óbvio que chega a eleição, a gente na redação passa a ser, assim, ter um trabalho danado. Além do trabalho que a gente já tem, que trabalha muito, jornalista trabalha muito, na eleição aí é pesado, porque a casa proíbe determinado tratamento do candidato, a casa proíbe se publica aqui, se publica ali, tem os preferidos, como todas as casas têm os seus preferidos, etc. E é um tempo muito delicado para se trabalhar em grande jornal, em grande emissora, em campanhas eleitorais. Sim. Mas eu volto a repetir, assim, tem a voz do dono e tem a voz do repórter. Às vezes é uma coisinha para cá, outra coisinha para lá. Isso. Às vezes tem repórter que gosta de cantar com o dono. A voz do dono vira a voz do repórter também. Às vezes o repórter não canta tanto com o dono em coral, ele é meio reprimido ali, ele é meio escanteado no coral. É verdade. Então, tem esses são os embates dentro de uma redação. De uma redação. Mas, assim, eu vejo assim, que o chat aqui explode uma situação em relação o jornalista que publica qualquer coisa, que publica o que ele recebe ou o que é vazado. Reafirmo, por lei, o jornalista não pode ser criminalizado. O crime é da fonte, é da autoridade. O jornalista precisa ser responsável. Responsabilizado, porque se ele publica uma mentira, ele também tem que se explicar perante a lei. Uhum. Mas essa coisa de automaticamente culpar o jornalista, eu acho que tem lavajatismo no ar. Claro que tem. Sim, mas você vai dizer, esse lavajatismo ele é feito, quem constrói esse lavajatismo agora? Eu creio que seja, se é dentro da PF, como dizem, é parte da PF, um tanto quanto bolsonarista, que interessa só desgastar um lado. Se for do Ministério Público, vale a mesma tese. Da CPMI não é, porque parece que eles não receberam grandes coisas, só receberam discussão de relação com a namorada. Então, mas você não pode, assim, de cara, querer destruir o jornalista da La Ponta. Você pode, sim, querer destruir a Polícia Federal, sim. A autoridade que está vazando isso. A autoridade paga por nós. E o jornalista responde na justiça se publicar mentira. É isso. É isso. Olha só, minha gente, uma apuração do ICL aponta que um narcotraficante espanhol seria um dos investidores por trás da operação de compra do Banco Master. Uma fonte que atua no mercado financeiro e acompanhou as negociações falou com exclusividade ao ICL Notícias. A reportagem também teve acesso a documentos de transações financeiras, além de autos de processos judiciais e também registros da Comissão de Valores Imobiliários que sustentam as afirmações. De acordo com a fonte, que não quis se identificar, o elo entre o narcotraficante Oliver Ortiz e o empresário Daniel Vorcaro, então, seria o operador do mercado financeiro. Tem essa ligação também com mais um operador, o Benjamin Botelho de Almeida. Botelho, inclusive, apontado pela PF como sócio oculto e operador financeiro de Vorcaro nos Estados Unidos. Vamos assistir um trecho da entrevista com essa fonte e, na volta, a gente conversa com Alice Maciel. Eu me vejo num dever cívico de ajudar o Ministério Público e a Polícia Federal a identificarem quem está por trás de Daniel Vorcaro, que, por enquanto, parece ser o chefe da máfia. Mas, na verdade, ele era um mero testa de ferro de um operador do mercado de capitais mal intencionado e, por sua vez, financiado por um traficante internacional de drogas. Então, a minha intenção é dar um caminho para que as investigações avancem e cheguem no beneficiário ou beneficiado final. Quem está por trás de Daniel Vorcaro? Quem está por trás, quem financiou a aquisição do Banco Máxima, atual Banco Master, foi Oliver Ortiz, traficante internacional de drogas e responsável pelo cometimento de diversos crimes de prostituição e que é acusado pela justiça brasileira. Alice Maciel já está entre nós. Oi, Alice, boa noite para você. Parabéns pela reportagem, pela investigação séria aqui do ICL. Nós trouxemos com exclusividade. E realmente, Alice, a pergunta que fica é:
o começo dessa história, né? Com que dinheiro? Como é que o Daniel Vorcaro comprou o Banco Master? E aí a investigação foi tentar descobrir, né? Exatamente. Boa noite, Boa Roberta, para vocês que estão aí no estúdio, a todos que estão nos acompanhando. Então, a gente assistiu aí um pedaço da entrevista de uma fonte que acompanhou desde o início as negociações da venda do Banco Máxima, hoje Banco Master, para Daniel Vorcaro. E segundo essa fonte, quem levou Daniel Vorcaro para a negociação foi um operador financeiro que se chama Benjamin Botelho, que seria a pessoa que administrava um grupo, o Grupo Áquila, que era um grupo que administrava diversos fundos, dentre eles fundos ligados a um narcotraficante, que é o Oliver Ortiz. Esse traficante, esse Oliver Ortiz, que é citado aí na entrevista, é um espanhol, acusado, preso por tráfico de drogas em 2013, tráfico internacional de drogas. Segundo a Polícia Federal, ele enviava cocaína para a Europa e para a Austrália, que recentemente, no ano passado, inclusive, teve uma notificação da Polícia Federal para que ele fosse expulso do país. A gente procurou a Polícia Federal disse que não pode informar se o processo já foi concluído, a gente está apurando ainda, parece que ele ainda tem mandados de prisão. E, segundo essa fonte, Ortiz teria sido um dos principais investidores de fundos que foram usados para a aquisição do Banco Master. Resumindo, essa é a história. É importante, né? Porque é uma dúvida que sempre ficou, né? Foi uma aquisição vultuosa, o Vorcaro já operava e tudo, mas não tinha talvez tamanho para comandar um banco que foi crescendo cada vez mais, se tornou um banco de médio porte, né, Alice, quando ele vai para quebra, né? Um banco que não era um banco de atendimento de clientes assim no varejo, mas tinha um tamanho já mediano, né? E a fonte, né, a gente até ouve no trecho que passou aqui, a entrevista para o Flávio Costa, né, o nosso repórter que conversa com essa fonte. Flávio VM Costa. Flávio VM Costa. Flávio VM Costa. O entrevistado, que está com a sua identidade protegida, diz que ele quer colaborar para as investigações, para que se compreenda isso. Então, em que pé que está isso, Alice? Quer dizer, ele está falando com as autoridades, ele procurou primeiro vocês, é claro que vocês não precisam e não devem, né, contar todos os detalhes, mas isso vai avançar, esse tipo de investigação vai avançar em que instância? Quem é que vai cuidar disso? É polícia? É Comissão de Valores Mobiliários? Por onde que isso passa? Olha, Rodrigo, já tem algumas investigações em andamento, tanto a Operação Compliance Zero, que coloca Vorcaro hoje, está preso, né, por causa dessa investigação, como uma outra operação que é de 2020, que é a Operação Fundo Fake, que também já apuravam algumas fraudes, também já apontavam esse método de fraude que está sendo denunciado agora por essa fonte, já aparece nessa Operação Fundo Fake agora, assim como na Compliance Zero, o Botelho, além do Vorcaro. Na Fundo Fake também é citado o Oliver Ortiz. Então, a expectativa, a partir, né, dessa reportagem, é que ela colabore e para essas investigações que já estão em andamento. E eu queria voltar a um ponto também que você falou, Rodrigo, que de fato a fonte chama a atenção para a postura, quem era Daniel Vorcaro no início dessas negociações, né? Segundo ele, existe inclusive os estagiários caçoavam de Vorcaro porque ele não entendia nada de mercado financeiro. Isso é uma informação que a gente escuta há um tempo. Eu sou mineira, sou de Belo Horizonte, aí de onde Vorcaro é, né? Há um tempo a gente escuta que de fato foi um crescimento muito rápido, né, do Banco Master, e que ele seria um teste de ferro de alguém, né, um dinheiro ou de pessoas que ninguém até agora sabia dizer, e que ele seria um teste de ferro. E essa fonte, ela vem revelar
que um dos principais investidores do Master teria sido esse narcotraficante. Alice, parabéns pela reportagem aí com o Flávio. Esse personagem, o Oliver Ortiz, ele está há muito tempo no Brasil, né? Desde 2013 ele já é ali acusado, processado. Hoje ele estaria onde? Tem algum rastro dele? Então, Chico, a gente ainda está tentando apurar com a Polícia Federal, mas há mandados ainda de busca e apreensão. Ele está aparentemente foragido e estaria talvez na Colômbia, porque ele teve essa condenação em 2013, ele chegou a ser preso, conseguiu um habeas corpus, ele foi condenado por tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro e tiveram também outros mandados de prisão. E aparentemente ele não cumpriu a pena ainda, a gente ainda está entendendo, porque são vários inquéritos, né, vários que vão se transformando também em vários processos, a gente está ainda tentando entender onde ele estaria hoje. Tem essa notificação da Polícia Federal, que é de março do ano passado, que notificou ele pela expulsão dele, ele é espanhol, mas aparentemente ele não está no Brasil, ele não cumpriu a pena e estaria foragido. E Alice, eu estou curiosa para saber quem é esse operador do mercado financeiro, Benjamin Botelho de Almeida. Ele ainda atua no mercado? Ele tem alguma ligação com algum banco conhecido? Quem é Benjamin? Então, Roberto, o Benjamin, ele era funcionário de um banco que hoje seria, né, que deu ao banco BTG Pactual. Ele já é um operador antigo do mercado, ele era administrador, ele é um dos donos, foi um dos donos ligados à administradora, corretora, que chama Cefer, que antes era Foco, que foi alvo da segunda fase da Compliance Zero, atual, né, Compliance Zero, que a gente lembra aí que o Vorcaro está preso nessa operação da Polícia Federal. E nessa investigação atual, o Benjamin Botelho é apontado como sócio oculto de Daniel Vorcaro. Segundo a investigação, ele que administrava os negócios do Banco Master do Vorcaro nos Estados Unidos. Essa é, até então, a relação mais recente dele com essa corretora de fundos, administradora de fundos, que é a Cefer, antiga Foco Índico, já tiveram vários nomes. Nossa, Alice, que importante investigação. Muito bom. Parabéns novamente a você, ao Flávio, né, e também ao Leandro Demore, que também participou aí com vocês. Que importante, e eu tenho certeza que mais revelações sairão aí a partir desse personagem e principalmente das documentações, né? Porque o trabalho jornalístico ele não se resume a depoimentos de fontes, a gente precisa de apuração. Então, parabéns novamente pelo trabalho de vocês. Obrigado. E essa papelada ainda está sendo levantada. Daqui a pouco a gente deve ter outras informações para você que quiser acompanhar aqui nos nossos telejornais, né? Tanto no N1 quanto no N2, ou então no nosso site, clnoticias.com.br. Obrigada, Alice. Boa noite para você. Obrigado. Muito obrigada, Roberto, Chico, Rodrigo. Vamos continuar acompanhando, sim. Em breve a gente vai trazer novidades. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Beijo, Alice. Quero trazer um outro tema, né, que é importante aqui para a gente, porque os Estados Unidos devem passar a considerar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso porque equipes técnicas do governo Trump, elas concluíram os trabalhos que abrem caminho para a adoção de sanções e até medidas militares contra as facções criminosas. Se a nova classificação for confirmada, os Estados Unidos passam a considerar as bases desses grupos como alvos legítimos de ataques militares, mesmo em território estrangeiro. Isso é muito importante. A articulação levou o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, a telefonar ainda ontem para o secretário de Estado estadunidense, o Marco Rubio. No entanto, nenhum dos dois governos comentou oficialmente o contato. Meninos, que risco que a gente corre,
né, se Comando Vermelho e o PCC foram enquadrados? Eu acho que nossa proteção ainda é que o senhor das guerras tem muita confusão no mundo todo. Mas então, ele sempre arruma um tempinho, né? Aí eu acredito que no time, no cronograma, isso vem um pouquinho depois. Primeiro acho que temos um tempinho de guerra. Tá. Uma guerra, inclusive, que pode definir o futuro da tal América. Pode definir para valer mesmo, né? Eu acho que a grande bronca na cabeça dele hoje é até quando eu estico essa confusão aqui no Golfo, no Oriente Médio. E já tem a pressão do preço do petróleo. Assim, eu me apego muito a isso. É muito uma defesa. Com o meu país, né, nesse mas caso. Assim. Não duvido nada. Isso aí tá no horizonte dele, completamente. Se fala isso há um tempo, agora o Jamil já traz de uma forma mais consistente, com a diplomacia, com o Itamaraty preocupado e procurando já, que é o certo da diplomacia, já tentar se defender no começo Mas também uma forma de pressão, né? Ele fez a mesma coisa com o México. Ele pressionou a Cláudia Sheinbaum, chegou a dar declarações de que podemos bombardear os cartéis mexicanos, obrigando o México a se adiantar. Sim. E o México promoveu aquele ataque, depois teve até a reação, né? Mataram o líder de um dos cartéis em Guadalajara, na região de Guadalajara, e houve aquela reação dos traficantes. E aí a Cláudia Sheinbaum mostrando, não, a gente cuida aqui das nossas questões. Mas é uma forma de pressionar, de mostrar ou você cede ao que eu quero, ou eu tenho essa carta guardada na manga. E acho que não é improvável, não. Ele pode escolher algumas regiões de fronteira, dizer os traficantes estão passando por aqui, região amazônica, enfim. A gente sabe que essas organizações têm ramificações, por exemplo, na Amazônia hoje, eu já fui ao Acre fazer reportagem, os rios da Amazônia são rotas de entrada de cocaína que vem dos países andinos, passam pelo Brasil e depois seguem para a Europa e para os Estados Unidos. Então, o Trump pode usar tudo isso na geopolítica para pressionar o Brasil e obter algum tipo de vantagem. Pode até fazer um ataque pontual, não nos grandes centros, eu não imagino isso, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, mas fazer ataques em áreas de fronteira para dar uma assustada e dizer, ou vocês sentam comigo e entregam o que eu quero, ou o Brasil também vira alvo. Não acho impossível. Muita gente achava, imagina que ele vai atacar Caracas. Ele não só atacou, como sequestrou o presidente. Levou o presidente. Levou, está hoje nos Estados Unidos. Vai atacar Cuba em algum momento. Sim, Cuba. Já prometeu, inclusive. Já prometeu. E o Brasil está no alvo, sim. Nós temos eleição esse ano, nós estamos no alvo de várias maneiras. Tudo isso que a gente tem visto também de vazamentos seletivos passa um pouco pela geopolítica e pela disputa do Brasil nesse ano. E aí a pressão da questão aí PCC, Comando Vermelho, ajuda a embaralhar todo o discurso na eleição e fazer uma pressão para que o Brasil ceda no que o Trump quer, Roberto. Quer ver quem vai desembaralhar isso tudo pra gente agora? O Jamil vem? Pô. Oi, Jamil, boa noite para você. Olha só, hein? Se o Trump conseguir, né, colocar o Comando Vermelho e o PCC, né, enquadrar como organizações terroristas, a gente corre um risco, né, de um ataque estadunidense e dessa vez legítimo, né? Seria legítimo isso. Para eles, né? Legítimo para eles, claro. Exatamente. Boa noite a todos. Olha, vamos só, já que você falou de embaralhar ou desembaralhar, vamos desembaralhar. Narcotráfico é apenas um argumento. Ele não é o objetivo final. Ele é um instrumento. Como o comunismo foi nos anos 60. Temos que combater o comunismo, né? Então, não. Na verdade, não é o interesse dos norte-americanos por garantir a segurança da América Latina. Não. É para encontrar um argumento muito real, porque o narcotráfico é real, não há nenhuma dúvida sobre isso. O crime organizado ele é real. Agora, você cria justamente isso como uma plataforma para quê? Para militarizar a América Latina. É isso que nós estamos vendo como o objetivo final. Não é o combate ao narcotráfico. Vocês colocaram aí a questão do México, eu colocaria a Colômbia também. Olha só que curioso, nós tivemos no sábado aquele grupo de vassalos, porque não tem outro nome, presidentes latino-americanos que foram à Flórida para uma cúpula com Donald Trump para criar uma aliança. Mas olha que estranho, essa aliança não é exatamente uma aliança. Essa aliança tem um líder e outros que são absolutamente coadjuvantes
na aliança. Não é que do outro lado você tem gente que diz, olha, não, eu só aceito essa aliança se isso aconteceu, se aquilo não. A aliança é imposta justamente por um lado. E aí, o que é que nós temos para o caso brasileiro especificamente? Claro, o instrumento, o narcotráfico, PCC, Comando Vermelho, isso vem lá de 2025. Eu expliquei na matéria justamente que o Departamento de Estado já tinha mandado uma delegação para o Brasil, a Polícia Federal, a chefia da Polícia Federal não recebeu essa delegação porque disse, não temos nada que falar. Como assim transformar o PCC e o Comando Vermelho em grupo terrorista? Eu estou entregando de bandeja para uma potência estrangeira, a maior potência militar estrangeira do mundo, a possibilidade de agir no meu território. Que história é essa? Então, para começar, foram ao Ministério da Justiça, foram ao Itamaraty, nos dois ouviram a mesma coisa. Não, nós não defendemos, nós não queremos a transformação do Comando Vermelho ou do PCC em grupo terrorista. Ah, por que vocês passam pano para grupo terrorista? Claro que não, gente. Obviamente que não. Agora, temos que ligar essa frase ou essa proposta com algo que Donald Trump disse agora no sábado. Sabe o que ele disse, Roberto? Ele disse o seguinte, trataremos o narcotráfico na América Latina como nós tratamos o Estado Islâmico. Como é que eles trataram o Estado Islâmico? Eles bombardearam o Estado Islâmico em território estrangeiro. Não foi nos Estados Unidos, não foram nas bases americanas pelo mundo, não. Foi em território estrangeiro, dizendo o seguinte, que eram alvos legítimos porque eles ameaçavam a segurança dos Estados Unidos. Então, o narcotráfico latino-americano, quando ele é transformado em grupo terrorista, ele ganha, basicamente, a chancela de ser atacado. A operação, a logística, os armazéns, a produção, o que você imaginar. E aí, fica difícil, sabe o quê? Designar qual é a fronteira. Então, por exemplo, você vendeu lápis para um grupo criminoso. Você é grupo criminoso ou não? Fica a pergunta. Não, você fez negócios com eles. Não, eu vendi lápis. Sim, mas você fez negócios com grupos criminosos. Você é um alvo legítimo de um ataque ou não? Olha como é complicado. Onde você faz a fronteira dessa linha dos apoiadores do terrorismo? Aí, claro, o que entra nessa conta? A arbitrariedade. Onde eu quiser estabelecer essa linha de fronteira. Olha, eu acompanhei de perto isso estudando um pouco a Colômbia, né? Fiz um mestrado em que viajei algumas vezes para a Colômbia e eu fui vendo como que de alguns setores, até da academia nos Estados Unidos, começou a se construir aquela ideia. Na época eu estava estudando as guerrilhas colombianas, inclusive Farc e tal. Então Farc, M19, que foi a guerrilha da qual o Gustavo Petro fez parte, né? O atual presidente da Colômbia. E aí, aos poucos, a gente vai vendo como é que se deu uma construção de transformar os grupos guerrilheiros em narco-guerrilha, para você juntar as duas coisas. Então, os guerrilheiros terroristas e o narcotráfico como se fosse uma coisa só. E eles tinham origens muito diversas, né? Apesar das guerrilhas, em muitos pontos, terem relação com o tráfico, como quase tudo na Colômbia. Mas foi uma construção que permitiu, a polícia também tinha, o exército, foi uma construção que permitiu legitimar a parceria dos Estados Unidos para colocar suas forças armadas dentro da Colômbia. Eu fui visitar lá o Ministério da Defesa, o Comando Militar da Colômbia, e tinha um andar que era só dos americanos. Estava cedido para os Estados Unidos, tinha base colombiana. Então, assim, eles foram criando, né? Tem uma construção discursiva, ideológica, e agora está no final dessa construção. E o Brasil ficou sempre um pouco à parte, né, nisso. Agora nós estamos virando alvo também. A Colômbia aqui tinha umas missões do DEA. Aqui, né? Sempre teve ali, mas por pouco tempo, mas já vi muita presença. Verdade. Presença do governo da Casa Branca aqui via DEA, que é sob a desculpa do combate também ao narcotráfico. É da política do campo, da política de drogas. Então, já estiveram com o pé na Amazônia, aí aproveitavam para fazer biopirataria, virava outra coisa, né? Como sempre. E já estiveram no Rio, no começo do governo Brizola, já botaram o pé, mas como pretende agora, não. Então é uma construção que vem tem uma construção discursiva que depois vira ação concreta
e depois pode terminar numa ação mais radicalizada. Eu até acho que é uma construção para pressionar, por enquanto, né? Para pressionar, como disse o Chico, eles têm outras prioridades e tal. Mas é uma pressão que se torna muito palpável, porque a gente está vendo o que eles estão fazendo em outros lugares. Mais um passo, né? É mais um passo. Assim, não tem mais regra internacional. O mundo entrou numa fase nova, um vale tudo, em que a gente está à mercê de uma decisão. Se o Trump decidir, ele vai bombardear. E olha, vou dizer mais, uma parte da imprensa brasileira vai aplaudir, uma parte da extrema-direita brasileira vai aplaudir. Sem a menor dúvida. A família Bolsonaro já pediu, inclusive, para bombardear a Baía de Guanabara. Sim. Um dos filhos do Jair. Não lembro se foi o próprio Flávio ou o Eduardo, dizendo, era bom que ele bombardeasse. Podia bombardear uns traficantes lá na Baía de Guanabara. Então, é um discurso que vai se normalizando e que uma hora ele faz, né? Então, a gente tem que ficar atento e levar isso a sério. É uma preocupação. Sim, não, isso... Eu torço pela questão, quando eu falo que não estou com uma, assim, acho que vai ser amanhã, é porque confiando em que ele estique a guerra. Vê que loucura. Ele vai se enrolar mais na guerra. Vai se enrolar mais na guerra, aí não vai ser prioridade, mas confio plenamente na informação do Jamil, o plano é esse. Pois é. Deixa eu Olha, dizer... eu vou além. Roberta, só para a gente ir além, porque o Chico tem toda a razão. A guerra no Irã não estava prevista que ia durar o que ela está durando, então, obviamente, isso embaralha ainda mais a situação na Casa Branca. Cuba também é uma prioridade, então, sem dúvida nenhuma. Mas vamos lembrar do que aconteceu no sábado. No meio de todo esse caos no Oriente Médio, com os aliados americanos basicamente sendo bombardeados, Catar, Emirados Árabes, Arábia Saudita, uma situação absolutamente dramática, com o petróleo virando o que está virando, com o Estreito de Hormuz. Com tudo isso, ainda Donald Trump e Marco Rubio e o Pete Hegseth, que é o secretário da Guerra, tiveram tempo para parar tudo, ir até a Flórida e anunciar e receber os líderes latino-americanos, os lacaios, obviamente, né? Não todos, aqueles ali 10, 13, basicamente, que estão. Ou seja, por mais que a gente, e eu concordo com o Chico, que tudo isso, esse cenário internacional adie talvez um pouco a situação, eles não perderam o foco da América Latina. Donald Trump, Marco Rubio, Pete Hegseth, o trio, basicamente, da guerra no Irã, eles pararam tudo para receber os latino-americanos no sábado e montaram um escudo. O escudo é a forma que eles, obviamente, usaram. Na verdade, até o emblema ali é de uma cafonice enorme, perdão pelo julgamento moral. Mas estético, né? Cafonice é boa. Estético, impressionante. Mas, enfim, nem desenho animado faria um emblema tão mal feito quanto aquele. Fico imaginando, enfim, esse é um outro debate aqui que a gente pode ter outro dia. O que eu quero dizer é que a América Latina, sim, está no foco os norte-americanos. Não, ao citar que os caras tiveram tempo para essa reunião, eu voltei a ficar preocupado, viu, Jamil? Esquece o que eu disse. Retira. Posso falar uma coisa muito rapidinha também? Eu sei que a gente tem um outro tema da... Escuta, e nesse fim de semana aconteceu algo para mostrar como as coisas estão estranhas no mundo. Franklin Martins, ex-ministro do Lula, foi barrado numa escala. O Franklin Martins saiu do Brasil e ia para Guatemala. Fez escala no Panamá. Quando parou no Panamá, puxaram a ficha dele. Franklin Martins lutou contra a ditadura, participou de congresso da UNE, foi preso, sequestrou o embaixador dos Estados Unidos. Então ele deve ter uma ficha lá pesada nos Estados Unidos. Ele não entra nos Estados Unidos até hoje. Mas fazendo escala no Panamá, ele foi retido, não pôde ir para Guatemala e teve que voltar para o Brasil, para ver como é que as coisas estão, como é que os Estados Unidos estão olhando com tudo, voltaram a olhar com tudo para recolonizar a América Latina, Roberto. Falando em Estados Unidos... Eu falei com o Franklin justamente sobre isso, na hora que ele publicou o texto, etc. Depois nós publicamos justamente o texto dele. E, claro, a surpresa dele é enorme. O governo do Panamá correu, o ministro Mauro Vieira entrou em contato com o Panamá então pediu desculpas, etc. Mas o argumento é que estava no sistema automático. Aí a gente sai dessa questão da tecnologia. Que automaticismo é esse que coloca essas informações no sistema? Quem é que fez o automático? Minha pergunta é absolutamente simples. Ninguém. O automático não quer dizer natural. O automático quer dizer
porque, obviamente, alguém colocou aquelas informações no sistema. Não, quer dizer que a ordem é essa. É bloquear. A ordem, o despacho burocrático é esse. É não deixar seguir viagem. Aí, por acaso, quando entra no jogo a diplomacia, opa, não foi bem isso, não foi bem aquilo. Desculpa, mas o normal vai ser esse agora. Olha, falando em presidente dos Estados Unidos, o Trump disse que não está contente com a escolha do novo líder supremo do Irã, mas diz que está longe de enviar uma missão terrestre ao país. As afirmações foram feitas ao jornal New York Post. A Assembleia de Especialistas do Irã, ela definiu Mujtaba Khamenei, o filho de Ali Khamenei, como seu sucessor. Em fala direcionada à mídia estatal iraniana, um dos ayatolás que participaram da decisão disse que a Assembleia respeitou um conselho de Ali, o pai, de escolher um nome odiado pelo inimigo. E aí, Jamil, eles peitaram, hein? Na verdade, o Irã tem desafiado os Estados Unidos desde o início, basicamente, dessa guerra, com vários sinais. O primeiro deles é de que a morte de Ali Khamenei não resultou na queda do regime. Não aconteceu. O governo iraniano não se desfez, ele continuou, a gente pode debater se ele continuou unido ou não continuou unido, etc., mas ele se manteve. Então aquela ideia do governo norte-americano e de Israel que bastava decapitar basicamente a cúpula do regime e tudo iria ruir, não aconteceu. E aí, claro, essa é a segunda etapa, justamente a escolha do filho, ele é o segundo filho do Khamenei, e que é, pelo menos segundo os relatos, ainda mais radical do que o pai, ainda mais linha dura do que o pai. Então, obviamente, é uma escolha que sinaliza não estamos dispostos a negociar, pelo menos não nos termos de vocês. Podemos até negociar de outra forma. Foi ele, insisto, segundo os relatos, que teria sido uma espécie de padrinho do Ahmadinejad, aquele presidente iraniano também linha dura, também inclusive negacionista em relação ao Holocausto, muito complicado sem dúvida nenhuma, e que ele teria sido padrinho do Ahmadinejad no governo, padrinho no sentido levando o Ahmadinejad à presidência do Irã. Então, quando Donald Trump disse que ele não estava muito satisfeito com o novo líder escolhido, ele basicamente sabe por quê, porque obviamente os iranianos estão peitando. Agora, a outra frase dele, Roberto, é de que ele quer ter voz na escolha do novo líder supremo do Irã. Ele acha que ele está lidando com a Venezuela. Pois é. Ele, na verdade, ele acha não, ele tem certeza que ele está lidando com algum tipo de governo que ele pode simplesmente chegar, derrubar, escolher uma marionete, uma espécie de, eu diria, de governo fantoche para governar aquele país. Não é o caso do Irã, pelo menos por enquanto. Insisto, a guerra pode ser muito longa, a gente pode ter muitos capítulos, mas pelo menos neste momento não parece ser o caso. Lembrando que o Irã tem 3.000 anos de história, estamos falando de um povo absolutamente orgulhoso de quem eles são, da civilização que eles são, que tem um histórico de golpe de Estado, o primeiro golpe de Estado liderado pela CIA, na história da CIA, foi no Irã em 1953, todos no Irã se lembram disso, então não é exatamente um passeio, pelo menos por enquanto. Agora, Chico, eu confesso que eu fico surpresa pelo fato dos Estados Unidos não saberem que o regime do Irã não se faz com um homem só, assim, minimamente bem assessorado, o Trump teria essa informação. Uma informação tão, eles têm uma informação, um serviço de informação tão refinado, né? Ué? Deveriam saber, mas Jamil, a gente estava falando de duração da guerra, o Trump vi agora no New York Times, o Trump acaba de dizer que a guerra está quase concluída, o petróleo caiu de preço bruscamente, porque ele... faz 2 minutos, enquanto a gente falava aqui,
Então, pode ser que esteja... O meu medo vai aumentar, evidentemente, ele vai ter mais tempo para a América Latina. Mas essa fala dele, eu acho que foi até uma reação à instabilidade do preço do dólar. Né? Tentar calibrar as coisas. Ele está pressionado pelo aumento do preço do dólar, isso pode gerar inflação no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Exatamente, para dar uma calibrada nisso. Então ele fala, agora é curioso isso, né? Ele fala que a guerra vai acabar e o preço do petróleo já cai. Mas tem a questão concreta, que é transportar esse petróleo que está lá no Oriente Médio. Se a guerra se prolongar, vai ficar difícil. Não adianta o Trump falar que a guerra vai terminar rápido. Mas essa fala é um sinal assim, de que ele está preocupado, né? Sim, sim. Sem dúvida, Chico. E é isso mesmo. No fundo, tem uma estratégia que eu ouvi outro dia de um diplomata que eu, sinceramente, não tinha pensado nessa perspectiva. A gente acha que, olha, você viu, eles não estão nem declarando qual é o objetivo dessa guerra, estão perdidos, etc. Mas olha, quando você não declara o objetivo dessa guerra, ou seja, a gente não sabe se é para derrubar o regime, se é para acabar com as armas nucleares, se é para acabar com os mísseis balísticos, né? Cada vez a gente escuta uma coisa diferente. Quando você não tem claramente dito qual é o objetivo da guerra, você não fracassa. Por quê? Porque se você quiser acabar a guerra, você diz, olha, acabei a guerra porque eu fiz aquele negócio ali que eu queria tanto fazer e fiz. Está encerrada. Estamos indo embora com um enorme sucesso. Não, calma aí, mas não era isso. Não, era isso sim. Agora eu estou te revelando que, de fato, o que eu queria era destruir aquela base específica, não sei aonde, no sul do Irã. E que aquilo ali foi atingido. E nós estamos agora nos retirando porque o nosso objetivo foi atingido. É muito esperto. Né? Muito esperto. É muito esperto. Você cria, obviamente, uma situação na qual qualquer coisa que você anunciar pode ser revertido em vitória, né? E aí você sai. A verdade, e pelo menos o que nós temos ouvido, é que eles realmente não esperavam que a resistência seria dessa dimensão. Foram lá cutucar os curdos para ver se os curdos podiam entrar, justamente porque não existe uma queda de regime, a não ser que você, obviamente, coloque tropas no chão. Os curdos disseram, olha, já fomos traídos muitas vezes, temos enormes desconfianças em relação a vocês, não entraram, pelo menos por enquanto, não entraram. E aí, claro, na verdade, a guerra viveu uma espécie de impasse, com, claro, uma intensificação dos bombardeios, isso nós vimos nos últimos 2 dias, os bombardeios foram intensificados, mas sem resultado. E aí, claro, eu fico imaginando da parte de Donald Trump, ele olhando ali para os assessores dele e dizendo, e agora? Pois é. O resultado que eu vejo aqui é que ele obrigou a Europa a se armar, né? E por acaso esse armamento vai ser comprado dos Estados Unidos. Jamil Chad, meu querido, obrigada e uma boa noite para você. Bom trabalho por aí. Obrigado, Roberto. Vamos nessa. Rodrigo, um abraço. Boa noite, querido. Olha, hoje tem Chico Pinheiro, ele recebe o Dr. Drauzio Varela em uma entrevista super especial. Ele é médico, né, a gente conhece, escritor e uma das vozes mais respeitadas do país. O Drauzio participa do programa em uma conversa profunda sobre a sociedade brasileira. Durante a entrevista, ele também relembra e também analisa o impacto do massacre do Carandiru. Não dá para esquecer, né? Um dos episódios mais marcantes e trágicos da história do sistema prisional do Brasil. Vamos ver um trechinho do CP Entrevista. Aquele massacre foi a coisa mais estúpida que o Estado podia ter feito. Esses idiotas que ficam dizendo, mataram um pouco, são ignorantes. Mataram 111 só. São ignorantes. Os presos dizem que foi muito mais de 111, né? Não, mas foram 111 mesmo, parece que não. Onde é que teriam escondido os outros corpos? Mas esses imbecis que falam isso, é gente que não enxerga um palmo na frente do nariz. Acha que foi bom a limpeza? Foi bom a limpeza e tal. Uma imbecilidade, que limpeza é essa? Melhorou a segurança pública no Brasil depois disso? Quando cheguei no Carandiru, nós tínhamos no país 90 mil presos, Chico. Hoje tem 800 e tantos mil. Não é que o Brasil não prende, prende. Pô, naqueles 30 anos, nós aumentamos 9 vezes a população presidiária no Brasil. Nós só não temos mais presos no Brasil do que nos Estados Unidos, são campeões mundiais, tem 2 milhões, e na China. Mas a China tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Milhões, tem 1 milhão de presos. Nós temos 800 mil presos. Com a população menor do que a China, menor que os Estados Unidos. Pois é.
Então o Brasil prende. Agora, você com essas prisões todas, melhorou a violência urbana no Brasil? Ou como o Brasil? Essa é a pergunta. Uma das maiores populações carcerárias do mundo. Essa é a pergunta, né? Chegou a essa população, quase 1 milhão na cadeia. Melhorou? Só piorou. E proporcionou organizações criminosas gigantes, sofisticadas, que estão, inclusive, onde a gente falou, no Banco Master, na Faria Lima. Só deu nisso. Pois é. Então não perca esse encontro coladinho no N2 às 7 horas da noite, tá bom? Você também pode acessar icl.com.br/Chico para receber o link da transmissão e também outros conteúdos exclusivos do programa, tá bom? Aliás, um beijo para o Chico Pinheiro, o grande Chico Pinheiro, que sempre nos acompanha. Queria deixar aqui um beijo para ele e para a família toda. Enfim, é uma presença sempre que a gente sente aqui com a gente. Beijo, Xará. Beijo, CP. Beijo da bochecha. Vamos receber agora a Isabela Del Monde, que é advogada, cofundadora da Rede Feminista de Juristas, coordenadora do Me Too Brasil e também sócia da IMA Consultoria. Olá, Isabela, seja muito bem-vinda ao N2. Boa noite, Roberta. Obrigada pelo convite. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. É um prazer estar com vocês. Boa noite. Boa noite, querida. Isabela, vamos falar de um caso estarrecedor, né? Que, enfim, todo mundo tem acompanhado, inclusive no Fantástico, no domingo da TV Globo. O programa revelou detalhes da investigação sobre o estupro coletivo de uma adolescente em Copacabana, no Rio de Janeiro. Em um vídeo de celular gravado dentro do elevador, depois do crime, os agressores aparecem comemorando e fazendo piadinhas em tom de deboche enquanto deixam o apartamento. Vamos ver uma imagem desse vídeo. Olha só. Olha, a mãe de alguém teve que chorar porque nossas mães hoje. Na verdade, a gente está vendo o trecho, né, de um dos adolescentes ali, ó. Ele está comentando com o outro, né? No elevador. É porque a gente não pode rodar a imagem, mas a nossa equipe separou assim como se fosse um quadro parado, né, da imagem, em que ele diz essa frase assim, se puder colocar de novo na tela, né, se puder colocar de novo justamente esse trecho da matéria, olha lá, a mãe de alguém teve que chorar porque nossas mães hoje, aí ele completa. Então mostra o clima em que eles estavam dentro do elevador durante essa espécie de comemoração. Eles estavam meio que exaltando o que eles tinham feito, né? Não, assim, a imagem ela é muito chocante, assim, e faz a gente pensar nessa estrutura de sociedade, né? E o que leva esse ódio, que a gente sabe que tem uma ligação aí com o poder e também histórica, né, Isabela? Não é de hoje, não é de ontem. Isso vem com a nossa história. Infelizmente. Sem dúvida. Infelizmente, a gente não está falando de um processo atual. Isso aqui é resultado, realmente, como você colocou, Roberta, de um acúmulo histórico, né, centrado nessa dinâmica de poder em que a gente tem as mulheres num polo de alvos de violências e de discriminações e de exclusões, e do outro polo a gente tem os homens ocupando os lugares dos quais nós fomos excluídas por esses mesmos homens, né? Então, a política, espaços de trabalho, né, de liderança, e nesse sentido. Então, sim, a gente pode remontar, né, a essa estrutura da divisão sexual do trabalho ali no início do capitalismo, né? Quando a gente pensa nesse momento que a gente vê essa divisão, mas não é aí que nasce o patriarcado, né? A gente tem um pouco de dificuldade até mesmo de cravar quando isso começou. Então, é algo realmente, efetivamente, muito longínquo, muito enraizado na sociedade ocidental. Eu consigo falar mais dela do que outros aspectos do mundo. Então, é de fato um desafio hercúleo que temos todos e todas pela frente. Agora, um dos réus, né, desse caso de estupro coletivo, o Vitor Hugo Simonin, ele se apresentou na delegacia vestindo uma camiseta que dizia em inglês, a gente está vendo a imagem aí, não se arrependa de nada. Olha, a gente tem no detalhe ali o que está escrito na camiseta do menino, se apresentando à delegacia, tá? Essa frase também é um slogan de Andrew Tate, que é influenciador estadunidense, declaradamente misógino, réu por estupro, tráfico humano e exploração sexual de menores. O Simonin é filho de um ex-subsecretário do governo Cláudio Castro, que também é investigado por outro crime sexual. Além disso, segundo duas estudantes ouvidas pela Folha de São Paulo, ele era conhecido por passar a mão em partes íntimas de colegas sempre que estavam em uma aglomeração na escola.
além de intimidá-las com bullying. Então a gente vê, de fato, e reforça, né, algo que a gente tem trazido, Isabelle, que é o seguinte: para que o ato seja consumado, na verdade, muitas etapas anteriores foram negligenciadas. Você vê aqui, ó, né, o histórico desse menino na sala de aula. E o mesmo acontece com o feminicídio. Assim, até que o ato seja consumado, existem agressões nesse processo. E é exatamente nessa prevenção que eu acredito que a gente tem que trabalhar. Muito. Sem sombra de dúvidas, eu tenho a mesma posição que você, Roberta. A gente precisa trabalhar com prevenção porque a gente está cansada de simplesmente responder a uma vítima que sofreu uma violência tremenda, como o caso da adolescente de Copacabana, ou entregar flores para mulheres que morreram, né? A gente precisa, assim, de políticas de prevenção. Tá mais do que evidente a necessidade delas, porque um estupro coletivo, um feminicídio, crimes de altíssima gravidade que geram profunda comoção social, não acontecem da noite para o dia, são fruto de uma escalada que acontece em várias esferas da vida. Então, quando a gente pensa na escola, é um ambiente em que os alunos têm liberdade para terem pronunciamentos e comportamentos misóginos e machistas sem nenhum tipo de repressão, sem nenhum tipo de responsabilização também, né, ali do corpo docente, do corpo administrativo. E a gente pensa, por exemplo, redes sociais. Né? O Andrew Tate, esse influenciador Red Pill, ele espalhou todas as suas mensagens de ódio contra as mulheres em redes sociais. Dos 5 bilionários que todos nós sabemos quem são e que estão lucrando todos os dias. Todos os dias estão lucrando com a depreciação, o discurso de ódio contra meninas e mulheres que depois encontra consequência, ressonância direta na realidade. Né? Eu achei de uma violência com todas as mulheres e meninas brasileiras essa camiseta, né? Porque o que ele está mostrando, que ele está fazendo uma exibição de descaso também com as instituições brasileiras. Né? Eu não me importo com o que vocês pensam, eu estou acima de vocês. A mensagem que ele está passando é essa. Né? Essa é a mensagem que esses influenciadores Red Pills estão passando. Há uma corrosão profunda de todos os aspectos da nossa sociedade. Né? A gente tem um estudo recente que saiu da FGV que identificou mais de 220 mil homens participantes no Brasil de grupos de disseminação de ódio contra meninas e mulheres no Telegram. Né? E aí eu sempre me pergunto isso, onde está? Né? Onde está o Ministério Público Federal? Onde está as autoridades que têm competências para interpelar a atuação de empresas no Brasil? Onde elas estão? O que elas estão fazendo? Né? Porque, de fato, a gente tem visto um movimento de alguns mandados, né, progressistas, aqui a gente está falando de deputadas. A Thalíria, se eu não me engano, ela apresentou ali um projeto de lei de criminalização de Red Pills, mas a gente tem empresas lucrando com crime. Também. Desculpa. Exato. Imagina. Então a gente tem empresas gigantescas lucrando com crime na cara de todo mundo. Né? Então, assim, não importa se o Marco Civil diz que eles não são responsáveis pelo que as pessoas postam ali. O que a gente está vendo acontecer é um descumprimento de outras leis brasileiras. Né? A gente tem Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, que determina que os serviços colocados a público têm que ser seguros para todas as pessoas. Definitivamente não é isso que está acontecendo aqui. Então, eu acho que está faltando um pouco de criatividade, coragem e vontade também das autoridades públicas brasileiras e internacionais, porque isso é um problema internacional, evidentemente, de atuarem nessa frente. Ô Isabela, eu queria só, porque nem todo mundo que está nos acompanhando tem familiaridade com esse assunto. E a gente passou meio rápido por isso. Esse Andrew Tate, a gente precisa botar uma imagem dele aqui na tela. Então, essa frase que o rapaz, o acusado, né, tinha na camiseta, é uma frase usada por esse homem que está aí na tela, Andrew Tate. Ele é dos Estados Unidos, ele participou já de Big Brother, ele é um desses influenciadores que dissemina a ideia da supremacia masculina, abertamente. Não é que ele faz piadinha no bar. Não é que ele faz piadinha no bar. Ele fala abertamente que os homens devem, né, se sobrepujar às mulheres. E lucra milhões. E lucra com isso. Com essa atividade. E espalha slogans. Então, prestem atenção nesse nome, Andrew Tate.
ele espalha essa ideia, esse slogan, né? Não se arrepender de nada. Regret nothing, que era o que estava escrito na camisa do rapaz. Será que ele usou essa camiseta por acaso? Será que ele quis mandar um recado? Será que foi uma espécie de um apito de cachorro, do tipo, eu estou indo preso, mas vocês no mundo inteiro estão comigo? Sim. Vocês que fazem parte dessa rede? Pode parecer loucura para quem está nos acompanhando, sim, mas eles operam assim. Né? Então, vocês estão comigo, eu sou da turma de vocês, me protejam. Porque é uma rede internacional. Faz todo sentido o que você está falando. Então faz sentido, a gente precisa prestar atenção nisso. Eles, lembra uma vez que foi um desses bolsonaristas para um evento e fez aquele gesto atrás, dentro do Congresso Nacional? Um gesto que era um gesto entendido pela extrema-direita no mundo inteiro. Então, de novo, eles estão fazendo. É muito grave. Só para ressaltar, você já falou, Isabel, mas eu queria só ressaltar e mostrar quem é esse sujeito para que todo mundo entenda exatamente o tamanho dessa rede de violência que vem. A Roberta falou, tem sempre passos iniciais, né? Seja individuais, desse rapaz que começava abusando das meninas dentro da escola, então achou que podia e foi para um ato ainda mais terrível, que foi um estupro coletivo. E também incentivado de fora para dentro do Brasil nessa rede internacional. É isso, né? Masculinismo tóxico. Isso. É sobre isso que a gente está falando. E olha, depois de passarmos por esse caso absurdo, né, de violência contra a mulher, nós podemos ver que já é hora, na verdade, já passou da hora dos homens mudarem esse pacto, tá? Porque diante de explosões de números de casos de feminicídio e em meio a notícias sobre o caso de estupro coletivo brutal, que a gente está comentando aqui lá no Rio de Janeiro, o ICL Notícias lança hoje um manifesto para dizer chega, basta, tá? E a gente convida os homens a embarcarem nessa campanha também. Vamos assistir. Há algo profundamente errado quando nascer mulher significa correr risco de morte. No Brasil de hoje, ser mulher continua sendo um ato de muita coragem. 1.568 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2025. São 4 mortes por dia apenas por serem mulheres. Enquanto você assiste a esse vídeo, alguma mulher pode estar sendo morta. E a tragédia não se encerra aí. Uma pessoa é estuprada no Brasil a cada 6 minutos. São meninas, em sua maioria com até 13 anos de idade. Quase 37,5% das brasileiras sofreram algum tipo de violência só no último ano. Isso significa que mais do que uma em cada 3 vive com medo. Medo de denunciar, medo de voltar para casa, medo de ser morta no trabalho. O feminicídio, na maioria das vezes, tem rosto conhecido. Maridos, namorados, ex-companheiros, homens que matam os filhos para torturar a mãe. Por isso, o estupro coletivo de uma menina de 17 anos, violentada por 4 homens, não é um caso isolado. O escândalo global envolvendo Jeffrey Epstein escancarou isso em escala internacional. É uma engrenagem, a mesma que mata mulheres no Brasil todos os dias e pergunta: o que ela vestia? Por que ela estava ali? Por que ela não saiu antes? Mas raramente pergunta: por que ele matou? Chega, é hora de mudar a pergunta, é hora de mudar o pacto. Este manifesto não é apenas um grito das mulheres. É um chamado para toda a sociedade, especialmente para os homens. Porque o feminicídio não será vencido apenas com leis. O feminicídio só será vencido quando os homens decidirem que não mais aceitam a cultura que mata as mulheres. Quando homens interromperem piadas violentas. Quando pais educarem filhos para respeitar mulheres. Quando os colegas denunciarem os agressores. Quando o silêncio deixar de ser cumplicidade. Nós temos que fazer alguma coisa hoje. Não aceitaremos mais meninas violentadas. Este manifesto é um compromisso de falar, de denunciar, de educar, de lutar. Até que a próxima geração de meninas possa crescer sem medo. Até que a frase "morreu porque era mulher" desapareça do noticiário. Até lá, não há silêncio possível. Há apenas uma escolha: lutar. Nenhuma mulher a menos. Isabela, é importante, né, essa campanha que a gente começa hoje aqui no ICL, porque
de fato, precisa ficar muito claro para todos os homens e meninos que este é um problema que precisa ser conversado. Chega de naturalizar, porque a partir do momento que eles não enxergam como crime, eles continuam fazendo. É um horror, né? É um horror, Roberta. Primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje no lançamento, de participar desse momento. Acho essencial que um veículo de imprensa assuma essa posição, tenha essa coragem de se posicionar de maneira tão clara. Eu estou nessa frente trabalhando com essa temática de maneira organizada, consolidada, faz 10 anos. Né? Em 2016, nós fundamos a Rede Feminista de Juristas, e ela foi fundada num contexto de um estupro coletivo que aconteceu no Rio de Janeiro, com uma jovem, numa comunidade, mais de 30 homens a violentaram. E agora a gente volta, 10 anos depois, para um caso, né, também de um estupro coletivo nessa mesma cidade. Mas eu vejo que a gente andou alguns passos. Porque em 2016, os homens estavam completamente alijados dessa conversa, desinteressados, se sentindo perseguidos e tendo como primeiro ímpeto dizer que ele não, né? Nem todo homem. E hoje, eu acho que 10 anos depois, a gente vê um amadurecimento da postura masculina, evidentemente fomentada também por um governo que tem hoje um presidente que pega o microfone e fala que as mulheres têm direito à própria vida e à própria autonomia. Né? Então, tudo isso influencia esse maior engajamento dos homens que a gente tem visto acontecer em 2026. Eu espero que esse seja um movimento que os homens se engajem de maneira constante, né? Porque, como a gente viu, são milênios de histórias de violação contra as mulheres. E a gente não vai conseguir mudar esse cenário sem os homens se engajarem, porque a gente vai até um limite. Não somos nós que nos matamos, não somos nós que nos estupramos, são os homens. E não porque são naturalmente violentos, mas porque são culturalmente criados para odiar mulheres. E eu tenho certeza que a gente tem a capacidade, enquanto sociedade, enquanto mundo, de mudar. É isso, né? Vocês precisam conversar no shopping, no futebol, enfim, nas conversas. Não, com o filho, nas rodas, na resenha. Com os filhos. Porque assim, Rodrigo, se nós mulheres conhecemos pelo menos uma ou duas mulheres que foram estupradas ou pelo menos assediadas, obviamente que vocês também conhecem. Sim, obviamente que vocês também convivem com eles e precisam falar. Não, e a gente, acho que nessa coisa de tentar combater esse red pill ali com os mais jovens. Sabe, mostrar como isso é uma desgraça e é sem futuro e não leva a nada, sabe? Isso é muito duro. Eu acho que esse é um ponto que o Chico coloca, que eu acho que é fundamental. Se você tem filho, se você tem sobrinho, adolescentes, homens, fique muito atento. Sim. Porque o seu menino pode estar dentro de casa, a 5 metros de você, a 2 metros de você, sendo radicalizado para odiar mulheres e cometer crimes bárbaros que vão destruir a vida deles também. Porque certamente a vida desses meninos nunca mais vai ser a mesma, desses homens, aliás. Isso. Nunca mais vai ser a mesma. Isabela Del Monde, muito obrigada, viu, por sua presença hoje aqui, refletindo sobre um assunto muito sério e que a gente torce, de verdade, para que a gente tenha uma nova virada, assim como tivemos daquele caso de estupro coletivo de 30 homens, para esse que aconteceu agora no Rio de Janeiro. Seguimos de olho. Um beijo para você e uma boa noite. Boa noite. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Vamos nessa, Rodrigo? Vamos nessa. Agora você tem entrevista, doutor Drauzio Varela. Doutor Drauzio. Fiquem aí. Beijo para você. Comunidade, obrigada pela sua companhia. Boa noite. Dá tempo de tomar uma água, hein? Vem aí, Chico Pinheiro Entrevista. Tchau, tchau. Criticar o mundo das apostas é impopular. Pouco interessa os meios. Interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. O sonho, o desejo, a possibilidade de você encontrar um atalho para enriquecer, que não existe. Algumas fazem propaganda enganosa e chegam a usar desde influenciadores suspeitos de faturar em cima do prejuízo dos fãs até crianças de 6 anos. Inteira, várias gerações vão perder o interesse no esporte porque ninguém quer assistir uma competição que você saiba o resultado previamente. Precisa existir uma regulação muito forte em cima disso. Eu entrei em depressão por conta do jogo. No meu caso, eu perdia 30 salários por mês. Mas quando eu perdia, aí onde eu queria cometer suicídio, aonde eu queria me matar.
Eu sou filha de alguém que era viciado em corrida de cavalo. Não tem nada de bom que venha disso. Elas são vítimas que não denunciam, elas são vítimas que se calam. Poxa, mas esse discurso não é um discurso muito moralista? Não, é um discurso de alerta. E pode ter certeza, neste exato momento em que você assiste a este documentário, tem alguém perdendo muito dinheiro com as bets. A gente sempre ganha. Sempre.